A mediação de Moisés. Este sermão foi extraído de O Púlpito do Tabernáculo Metropolitano e pregado na noite de quinta-feira, 17 de fevereiro de 1887, por Charles Randall Spurgeon. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Êxodo 32, verso 14. Suponho que não necessito dizer que esse versículo fala à maneira dos homens. Não sei de que outra maneira poderíamos exprimir. Falar de Deus como ele fala de si mesmo está reservado ao próprio Deus. E os homens mortais não poderiam compreender essa fala. Nesse sentido, o Senhor fala com frequência, não de acordo com o fato literal, mas de acordo com a aparência das coisas para nós, a fim de que possamos entender até onde o humano é capaz de compreender o divino. Os propósitos do Senhor não mudam nunca. Sua vontade eterna será sempre a mesma, porque ele não pode mudar, uma vez que teria de mudar para melhor ou para pior. O Senhor não pode mudar para melhor, porque ele é infinitamente bom. Seria uma blasfêmia supor que ele pudesse mudar para pior. Aquele que vê tudo de uma só vez e percebe em um rápido olhar o começo e o fim de todas as coisas, não necessita arrepender-se. Aspas. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, fecha aspas. Porém, no decorrer de sua ação, parece-nos haver, às vezes, uma grande mudança. E da mesma forma que dizemos que o sol nasce e se põe, embora na verdade ele não faça isso, e não nos enganamos quando nos expressamos dessa maneira, dizemos a respeito de Deus na linguagem usada no texto. Aspas. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, fecha aspas. Parece-nos ser assim, e é assim no agir de Deus. No entanto, essa afirmação não deixa nenhuma dúvida sobre a grandiosa e gloriosa doutrina da imutabilidade de Deus. Falando à maneira dos homens, a mediação de Moisés forjou essa mudança na mente do Senhor. O Deus em Moisés parecia sobrepujar o Deus fora de Moisés. Deus no mediador, o homem Jesus Cristo, aparenta ser mais misericordioso que o Deus afastado do mediador. As palavras de nosso texto são maravilhosas demais e merecem nossa mais sincera e cuidadosa consideração. Pensem apenas por um instante em Moisés, lá no alto, em serena solidão com Deus. Moisés havia deixado as tendas de Israel no sopé da montanha e atravessado o círculo místico de fogo, do qual ninguém pôde aproximar-se, a não ser aquele que foi especialmente convidado. E ali a sós com Deus, Moisés passou um tempo glorioso de comunhão com o Altíssimo. Ouviu com atenção as instruções do Todo-Poderoso a respeito do sacerdócio, do tabernáculo e do altar. Estava desfrutando de uma paz profunda na mente quando, de repente, ele se sobressaltou. Todo o tom do discurso do Senhor parece ter mudado. E ele diz a Moisés, aspas, vai, desce porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, fecha aspas. É difícil imaginar que pensamentos passaram pela mente do grande líder. Como Moisés deve ter tremido na presença de Deus. Toda a alegria que ele sentira parecia ter desaparecido, deixando, no entanto, para trás um pouco da força que sempre se origina na comunhão com Deus. Agora, aquele Moisés necessitava dessa força como talvez nunca houvera necessitado em toda a sua vida, porque aquele era o período crucial na sua história. Sua mais severa aprovação quando, a sós com Deus, no pico do monte, ele foi chamado a sair da serenidade feliz de seu espírito e a ouvir a voz de um Deus irado dizendo, aspas, agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, fecha aspas. A linguagem de Deus foi muito dura e deveria ser, depois de tudo o que ele havia feito por aquele povo. Quando o cântico de Miriam mal havia terminado, quando quase podíamos ouvir os ecos daquele som jubiloso, aspas, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente,
lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Fecha aspas. Podíamos também ouvir, logo em seguida, um grito diferente. Aspas. Levanta-te, faze-nos deuses. Fecha aspas. Na presença do bezerro feito por Arão, as mesmas pessoas exclamaram em tom de blasfêmia. Aspas. São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Fecha aspas. Essa prostituição da língua do povo ao proferir blasfêmias terríveis contra Jeová, essa distorção da verdade em relação aos mais torpes falsos deuses, deve certamente ter provocado a ira do Deus justo e zeloso. É importante notar que Moisés não se perdeu naquele momento de provação. Lemos a seguir, aspas, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, fecha aspas. Sem dúvida, ele era um homem de oração, mas precisava estar continuamente em espírito de intercessão. Do contrário, eu poderia imaginá-lo naquele momento caindo com o rosto em terra, imóvel e em terrível silêncio. Poderia imaginá-lo precipitando-se monte abaixo com uma pressa exacerbada para ver o que o povo havia feito. No entanto, é maravilhoso saber que ele não fez nenhuma dessas duas coisas, mas começou a orar. Ah, amigos, se fizéssemos da oração um hábito, saberíamos como orar quando os tempos de orar se tornam mais prementes que o normal. O homem que vai lutar com o anjo precisa antes estar familiarizado com os anjos. Vocês não podem entrar em seu quarto, fechar a porta e começar a fazer uma poderosa oração intercessora se nunca estiverem diante do propiciatório. Não. Moisés é o homem de Deus. Lembre-se de que ele nos deixou uma oração no Salmo 90, cujo título é o seguinte: Oração de Moisés, homem de Deus. Não há homem de Deus se não houver oração, porque a oração transforma o homem em homem de Deus. Portanto, instintivamente, embora perplexo e triste ao extremo, Moisés está ajoelhado, suplicando ao Senhor, seu Deus. Nada é capaz de impedir o verdadeiro espírito de amor de suplicar pelos objetos de seu amor. Havia muitas coisas que poderiam ter impedido Moisés de fazer uma oração intercessora, e a primeira era o alarmante tamanho do pecado do povo. O próprio Deus disse isso a Moisés em linguagem muito forte. Ele disse, aspas, o teu povo se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Fecha aspas. Essa acusação terrível, vindo da boca de Deus, com palavras do próprio Senhor, deve ter impressionado grandemente Moisés com a marca terrível do pecado de Israel, porque mais adiante o encontramos dizendo a Deus, aspas, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro, fecha aspas. Aconteceu com vocês, suponho, da mesma forma que aconteceu comigo. Ao ver um grande pecado, quase hesitamos em orar por isso. A pessoa pecou de modo tão brutal, sob circunstâncias tão peculiarmente deploráveis, transgrediu de modo tão premeditado e sem a menor justificativa, que nos sentimos empurrados do propiciatório e impedidos de suplicar por tal pecador. Mas não foi assim com Moisés. A idolatria é um pecado terrível, porém Moisés não deixou de suplicar o perdão por ela. A idolatria do povo deixa-o atônito. Sua ira acende-se contra ela e ainda assim ele continua suplicando pelos transgressores. O que mais ele poderia fazer a não ser orar? E ele o faz da melhor maneira possível. Quando vemos um grande pecado, nunca devemos dizer, aspas, estou horrorizado, não posso orar por essa pessoa, sinto-me enojado, eu a abomino, fecha aspas. Algum tempo atrás, tomamos conhecimento dos crimes mais abomináveis nesta grande cidade, dos quais não podemos sequer esquecer completamente. Devo confessar que, às vezes, senti que não conseguiria orar por algumas daquelas pessoas desprezíveis que pecaram de modo tão vil.
Precisamos, porém, nos livrar desse tipo de sentimento e, mesmo na presença da iniquidade mais atroz, temos de continuar a dizer, aspas, orarei por esses pecadores de Jerusalém, para que Deus os liberte da escravidão de seus pecados, fecha aspas. Um segundo aspecto que poderia ter sido um obstáculo para Moisés não foi apenas o pecado, mas a evidente obstinação daqueles que haviam cometido o pecado. Pelo fato de conhecer o coração de Deus, Moisés tinha provas de que aquele povo era extremamente perverso. O Senhor disse, aspas, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz, fecha aspas. Pobre Moisés. Ele teve de aprender, nos anos seguintes, a grande verdade contida nessas palavras, porque embora ele derramasse sua alma em favor do povo e fosse tão zeloso quanto a ama ao cuidar de uma criança, eles sempre o irritavam e lhe aborreciam o espírito a ponto de Moisés clamar ao Senhor. Aspas, concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometi a teus pais? Fecha aspas. Moisés estava esmagado sob o peso da perversidade de Israel. Contudo, apesar de o próprio Deus ter lhe dito que o povo era de dura cerviz, Moisés rogou ao Senhor em favor daqueles obstinados pecadores. E terceiro, a oração de Moisés poderia ter sido impedida em razão da ira de Deus, mas ele disse, aspas, porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, fecha aspas. Devorar pelo homem com quem Deus está irado? Devo atrever-me a ser um intercessor diante de Deus que tem razão para estar irado? Ora, alguns de nós raramente oramos ao Deus misericordioso nesta dispensação do Evangelho, no qual ele é cheio de bondade e longanimidade. Há algumas pessoas que professam ser povo de Deus, mas pouco intercedem pelos ímpios. Receio que, se elas já presenciaram a ira de Deus, tenham dito, aspas, não vale a pena orar por aqueles idólatras. Deus não se ira sem motivo. Ele sabe o que faz e eu preciso deixar esse assunto como está. Fecha aspas. Mas o amor poderoso ousa lançar-se sobre a própria face, mesmo perante um Deus irado. Ousa lhe suplicar e perguntar, aspas, por que se acende tua ira? Fecha aspas. Embora conheça o motivo e não lance culpa alguma sobre a justiça de Deus. Sim, juntos o amor e a fé proporcionam uma ousadia tão santa no coração dos homens de Deus que eles podem aproximar-se da presença do Rei dos Reis e prostrar-se diante dele, mesmo quando ele está irado, e dizer, aspas, ó Deus, salva teu povo, tem misericórdia daqueles com quem estás merecidamente irado. Fecha aspas. Talvez haja ainda algo mais extraordinário. Moisés não foi impedido de orar a Deus, embora ele tivesse se solidarizado com Deus em sua ira, em grande medida nessa ocasião e muito mais depois. Lemos como a ira de Moisés se acendeu quando ele viu o bezerro e as danças. Vocês podem ver o homem santo atirando as preciosas tábuas no chão, considerando-as sagradas demais para que os olhos ímpios dos idólatras as contemplassem? Ele salva as tábuas, por assim dizer, da profanação do contato com pessoas que cometeram tão grave pecado, reduzindo-as a pequenos fragmentos no chão. Vocês conseguem ver como os seus olhos lançam faíscas quando ele derruba o ídolo do povo, queima-o, o reduz a pó, espalhando-o sobre a água e dando-o de beber aos israelitas? Ele quer ter certeza de que o ídolo chegará às entranhas do povo. Eles saberão que tipo de coisa é aquilo que chamaram de Deus. Moisés estava extremamente indignado com Arão quando ordenou aos filhos de Levi que pegassem a espada da vingança e matassem os rebeldes audaciosos. Sua ira estava no auge e com razão. No entanto, ele ora pelos pecadores. Jamais permitam que a sua indignação contra o pecado o impeça de orar pelos pecadores. Se a tempestade vier e seus olhos lançarem chamas e as palavras de seus lábios soarem como trovões,
ensurdecedores, ainda assim permitam que as gotas prateadas das lágrimas misericordiosas rolem por seu rosto e orem ao Senhor para que a chuva abençoada seja aceitável a Ele, principalmente quando suplicarem em nome de Jesus. Nada pode impedir o verdadeiro amor na alma dos homens de suplicar pelos pecadores, não, nem mesmo em nossa mais ardente indignação contra a abominável iniquidade. Nós o vemos e todo o nosso sangue ferve, mas nós nos ajoelhamos e clamamos, aspas, Deus, tem misericórdia desses grandes pecadores e perdoa-lhes, em nome de Jesus, fecha aspas. Há outro impedimento à oração de Moisés, maior do que aqueles que mencionei, o pedido de Deus para que a súplica cessasse. O próprio Senhor disse ao intercessor, aspas, agora, pois, deixa-me, fecha aspas. Ah, amigos, receio que vocês e eu teríamos pensado que havia chegado o momento de desistir de orar, quando o Senhor, a quem suplicávamos, disse, aspas, deixa-me, fecha aspas. Contudo, creio que Moisés orou com mais fervor por causa daquela aparente objeção. Sob a capa daquela expressão, se vocês analisarem atentamente, verão que a oração de Moisés foi realmente prevalecente perante Deus. Enquanto a oração se formava na alma de Moisés, antes mesmo de ele tê-la proferido, Jeová sentiu sua força, caso contrário não teria dito, aspas, deixa-me, fecha aspas. E aparentemente Moisés adquiriu coragem com essas palavras que poderiam ter reprimido um suplicante menos convicto. Parece ter dito a si mesmo, aspas, evidentemente, Deus sente a força de meus mais fortes desejos, portanto lutarei com ele até que eu prevaleça, fecha aspas. Foi uma objeção verdadeira e, sem dúvida, planejada pelo Senhor para pôr à prova a paciência, a perseverança, a confiança, o amor abnegado de Moisés. Jeová diz, aspas, agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, fecha aspas. Moisés, porém, não obedeceu à ordem do Senhor de deixá-lo. Ó, vocês que amam o Senhor, não lhe deem descanso até que ele salve os homens. Embora ele pareça dizer-lhes, deixa-me. Não o deixem, porque ele deseja que vocês o importunem, como a viúva importunou o juiz iníquo. Aquele homem cruel atendeu ao pedido da pobre mulher, porque ela o importunava continuamente. E Deus os está testando e provando para ver se suas orações são de fato sinceras. Ele os fará esperar algum tempo e até parecerá repeli-los a ponto de vocês dizerem com coragem e intrepidez, aspas, eu me aproximarei de ti, derrubarei todos os obstáculos para me chegar a ti. Ainda que seja contra a lei, irei ter com o Rei dos Reis, e se perecer, pereci, mas orarei pelos pecadores, ainda que eu pereça no ato, fecha aspas. E, caros amigos, há um aspecto a mais que poderia ter impedido a oração de Moisés. Quero esclarecer esse ponto para que vocês vejam como o amor compassivo ora apesar de todas as dificuldades. Moisés orou contra seus interesses pessoais, porque Jeová lhe disse, aspas, deixa-me para que eu os consuma, fecha aspas. E depois, lançando um olhar de assombrosa satisfação para seu servo fiel, ele declarou, aspas, farei de ti uma grande nação, fecha aspas. Que grande oportunidade para um homem ambicioso. Moisés poderia ter sido o fundador de uma grande nação se quisesse. Você sabe como os homens e as mulheres daquela época ansiavam por serem progenitores de inumeráveis povos e consideravam essa possibilidade como a maior honra que um mortal poderia receber, povoar a terra com sua semente. Aquela era a oportunidade para Moisés ser o pai de uma nação que Deus abençoaria. Todas as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó se reuniriam em Moisés e sua semente, mas não, ele não as terá. Ele se volta para Deus e clama para que o Senhor abençoe o povo pecador. Foi como se ele tivesse rejeitado a oferta que Deus fez sob silêncio, conforme dizemos. Deixando-a em completo silêncio, ele clama, salva teu povo e abençoa tua herança, fecha aspas.
Nada pode impedir os argumentos do Espírito amoroso quando ele ora pelos outros. Uma coisa é estar disposto a encurralar o trono da graça, outra, bem diferente, é munir-se da oração. Às vezes não podemos orar porque a oração significa súplica baseada em argumentos. E há ocasiões em que nos faltam argumentos, ocasiões em que não conseguimos pensar em nenhuma razão pela qual devamos orar. Não havia nenhum argumento em favor daqueles homens, nenhum motivo que Moisés pudesse encontrar para suplicar a Deus por eles. Portanto, ele desviou o foco, olhou para Deus e suplicou pelo que via no Senhor. O primeiro argumento de Moisés foi que o Senhor havia chamado aquele povo de meu povo. Moisés disse, aspas, porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Fecha aspas. O Senhor havia dito a Moisés, aspas, desce, porque o teu povo se corrompeu. Fecha aspas. Não, diz Moisés, aspas, eles não são meu povo, são teu povo. Fecha aspas. Foi uma nobre réplica cortês, por assim dizer, ao bendito Senhor. Aspas, em tua ira, tu os chamaste meu povo, mas sabes que eles não são meus, são teus. Tu escolheste seus pais e firmaste uma aliança com eles. E quero lembrar-te de que eles são teus escolhidos, os objetos de teu amor e misericórdia. Portanto, ó Senhor, porque, já que eles são teus, tu não os abençoarias? Fecha aspas. Ó, use este argumento em suas súplicas. Se não conseguirem referir-se a um pecador como escolhido de Deus, ao menos conseguirão dizer que ele é a criatura de Deus. Portanto, usem esta súplica, aspas, ó Deus, não permitas que tua criatura pereça. Fecha aspas. A seguir, Moisés alega que o Senhor havia feito maravilhas por eles, porque diz, aspas, porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. Fecha aspas. Aspas. Eu não tirei Israel do Egito. Fecha aspas. Diz Moisés, aspas. Como poderia ter feito isso? Não dividiu o mar vermelho, não puniu o faraó, tu o puniste. Ó Senhor, somente tu o puniste. Uma vez que fizeste tudo isso, não terminarias o que começaste? Fecha aspas. Essa foi a grande súplica da parte de Moisés, e não tenho dúvida de que ela foi eficaz. Ora, se vocês virem algum sinal de graça, alguma prova da obra de Deus no coração, suplique ao Senhor. Digam, aspas, tu fizeste muitas coisas, ó Senhor, por favor, faz o restante e permite que essas pessoas sejam salvas com tua salvação eterna. Fecha aspas. E em seguida, Moisés prossegue mencionando que o nome do Senhor ficaria comprometido se Israel fosse destruído. Ele diz, aspas, porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Fecha aspas. Se o povo de Deus não for salvo, se Cristo não vir o sofrimento da alma do Pai, a majestade de Deus e a honra do Redentor ficarão comprometidas. Não haverá nenhum propósito na morte de Cristo? O Evangelho será pregado em vão? O Espírito Santo será derramado inutilmente? Assim, vamos suplicar a Deus e não ficaremos sem os argumentos para insistir com ele. Moisés prossegue mencionando que Deus fez uma aliança com aquele povo. Vejam como ele se expressa no versículo 13, aspas, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado, e tu lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eterna, eternamente. Fecha aspas. Não existe súplica maior a Deus do que lembrar-lhe de sua aliança. Apoderem-se de uma promessa de Deus e poderão orar com grande ousadia, porque o Senhor não voltará atrás em sua palavra, mas apoderem-se da aliança e poderão suplicar com a maior confiança possível. Se eu comparasse uma simples promessa a uma arma poderosa no treinamento para sitiar o céu, então a aliança seria semelhante a um parque completo de artilharia
Com isso, vocês poderiam sitiar o céu e sair vencedores. Moisés suplica assim ao Senhor, aspas, como pode destruir este povo, embora estejas irado com eles, e eles mereçam tua ira? Prometeste a Abraão, a Isaque e a Jacó, que a semente deles herdaria a terra. E se eles forem destruídos, como poderão entrar em Canaã e possuir a terra? Trata-se de uma súplica extraordinária, mas vejam a coragem de Moisés quando ele ousa dizer a Deus, aspas, lembra-te da tua aliança, torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Fecha aspas. Ó Senhor, ensina-nos também a suplicar dessa maneira. E a Moisés não faltava outro argumento, o mais esplêndido de todos. Se vocês lerem o versículo 16 do capítulo seguinte, observarão o que Moisés diz na realidade a Deus, aspas, eu não posso separar-me deste povo. Com eles viverei, com eles morrerei. Se riscares o nome deles de teu livro, risca o meu também. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco? Fecha aspas. Vejam como ele se expressa, aspas, eu e o teu povo, em andares conosco, fecha aspas. Não, diz Moisés, aspas, não receberei o favor sozinho, nadarei ou afundarei com este povo, fecha aspas. Realmente penso que é assim que o Senhor Jesus Cristo suplica por sua igreja quando intercede por ela perante Deus. Aspas, meu Pai, fecha aspas. Ele diz, aspas, eu preciso ter meu povo. Minha igreja é minha noiva e eu, o noivo, não posso perder minha esposa. Morrerei por ela. Se eu viver, ela também precisará viver. Se eu subir à glória, ela terá de ser levada à glória comigo. Fecha aspas. Vejam como é, aspas, eu e o teu povo, fecha aspas. Essa é a gloriosa ligação de Cristo conosco, assim como ocorreu com Moisés em relação aos filhos de Israel. Nunca oramos com tanta eficácia como quando nos ligamos às pessoas pelas quais intercedemos. Vocês não podem se erguer acima delas, como se lhes fossem superiores, e querer que suas orações sejam bem-sucedidas. Precisa abaixar-se ao lado do pecador e dizer, aspas, vamos suplicar a Deus, fecha aspas. Às vezes, quando estão pregando às pessoas ou orando por elas, vocês precisam sentir que poderiam morrer por elas, para que sejam salvas. E se estiverem perdidas, sentir que vocês também perderam tudo. Samuel Rutherford, teólogo, pregador e autor escocês, disse que seria duramente céu se uma única alma de Antwerp, cidade onde Rutherford pastoreava, estivesse com ele, ao lado direito de Deus. Sem dúvida, sentiremos o mesmo e às vezes nos sentimos como se tivéssemos o inferno só em pensar que um dos nossos ouvintes está sendo lançado no inferno. Quando vocês conseguirem orar assim, quando se colocarem lado a lado com a alma pela qual estão suplicando, vocês serão bem-sucedidos. Serão como Eliseu quando se deitou sobre o filho da sunamita e pôs a boca sobre a boca da criança, os olhos sobre os olhos da criança, as mãos sobre as mãos da criança e pareceu identificar-se com a criança morta. Só então ele conseguiu ressuscitar o menino. Que Deus nos ajude a suplicar dessa forma em nossas orações pelos pecadores. Há outro aspecto que, segundo penso, dificilmente alguém notou e que foi o modo pelo qual Moisés terminou sua oração de súplica à soberana misericórdia do Senhor. Quando vocês estiverem suplicando por um homem e às vezes recomendável parar de suplicar e permitir que o homem fale e que o argumento saia da sua própria boca. Quando Moisés suplicou a Deus pelo povo e teve, a princípio, apenas uma resposta, ele virou-se para o Senhor e disse, aspas, tu me favoreceste e me prometeste grandes coisas. Agora peço-te mais uma coisa. Rogo-te que me mostres a tua glória. Fecha aspas.
Não penso que essa tenha sido uma vã curiosidade da parte de Moisés, mas que ele quis usar isso como a grande e magistral súplica em oração. Quando o Senhor lhe disse, aspas, farei passar toda a minha bondade diante de ti, fecha aspas, parece que vejo lágrimas nos olhos de Moisés e o ouço dizer, aspas, ele não pode castigar o povo, não pode destruí-lo. Ele vai passar toda a sua bondade diante de mim. E sei o que isso representa: amor infinito, misericórdia infinita, misericórdia que dura para sempre. Fecha aspas. E então, quando o Senhor disse, te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Fecha aspas. Penso que o coração de Moisés deu um salto dentro de si, que lhe provocou estas palavras, aspas, lá está, aquela verdade gloriosa da soberania divina. O Senhor mostrará misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Por esse motivo, então, ele pode ter misericórdia destes pecadores miseráveis que fizeram um bezerro de ouro e se curvaram diante dele, fecha aspas. Encanto-me às vezes por recorrer à soberania de Deus e dizer, aspas, Senhor, aqui está um pecador miserável. Não vejo nenhum motivo para que o salves. Vejo muitos motivos para que o condenes, mas faça-se a tua vontade. Ó, amplia tua graça soberana e salva este grande pecador. Que os homens vejam que és um rei poderoso e que seguras com realeza o cetro de prata de tua misericórdia perdoadora. Fecha aspas. Esse é um extraordinário argumento, porque rende toda a glória a Deus, coloca-o assentado no trono, reconhece que ele é o soberano absoluto, que não recebe ordens, nem pode ser preso com laços e cordas. Não cumprirá ele a sua vontade com o seu povo? Precisamos sempre ouvir a verdade sublime que ecoa do trono de Deus com o som de um trovão, aspas. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, não é do pecador aquele desejo, não é dele aquele transbordamento, mas de Deus que mostrou misericórdia. Dessa verdade vem a melhor súplica que faz tremer os lábios do suplicante. Aspas, grande Rei, eterno, imortal, invisível, tem misericórdia de nós, divino, soberano, exerce teu poder de graça e providência e permite que os culpados e rebeldes vivam. Fecha aspas. Nada pode impedir que o espírito suplicante tenha sucesso. Se vocês e eu soubéssemos suplicar pelos pecadores, não haveria motivo para não termos sucesso, porque, antes de tudo, não há nenhum motivo no caráter de Deus. Tentem, se puderem, ter uma ideia do que Deus é, e embora vocês tremam diante de sua soberania, adorem sua santidade e glorifiquem sua justiça, lembre-se de que ele é, acima de tudo, amor. Aspas, Deus é amor, fecha aspas. E esse amor brilha em todos os atributos divinos. Sua glória não é diminuída por nenhum deles. Todos os atributos de Deus convivem em harmonia e o amor parece ser o centro exato do círculo. Que nunca tenhamos medo de suplicar a Deus. Ele nunca se ofenderá quando orarmos pelos pecadores, porque estamos orando segundo a mente do Senhor. Aspas, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Fecha aspas. O caráter de Deus é infinitamente cheio de graça. Mesmo em sua soberania, é a graça que reina. Portanto, não devemos ter medo de suplicar ao Senhor. Certamente, teremos sucesso porque não há nada no caráter de Deus que nos atrapalhe. E também, não há nada no pensamento de Deus que atrapalhe o sucesso do suplicante. Vejam o texto, aspas. Então, se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, fecha aspas. Assim, nenhuma concepção do propósito divino impedirá minha súplica, seja qual for aquele propósito. Há algumas pessoas que têm pavor daquilo que chamam de
aspas, os horríveis decretos de Deus, fecha aspas. Nenhum decreto divino é horrível para mim e nunca me impedirá de suplicar ao Senhor pela salvação dos homens. Ele é Deus, portanto, deixe que ele faça o que lhe parece bom. A autoridade absoluta está bem segura em suas mãos. Porém, mesmo que ele tivesse pensado em fazer o mal a seu povo, não haveria nenhum motivo para cessarmos de orar. Teremos êxito porque o texto diz, aspas, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, fecha aspas. Vou um pouco mais adiante e digo que não há nada no agir de Deus que nos impeça de ter sucesso em nossas súplicas. Se Deus começou a castigar o pecador, eu continuarei a suplicar por aquele pecador enquanto ele viver neste mundo. Lembra-se de que, quando a chuva de fogo caiu sobre Sodoma e Gomorra, e as cidades moralmente desprezíveis da planície foram cobertas com chuva betuminosa, Zoar foi preservada em resposta às orações de Ló. Olhe para Davi. Ele foi um grande pecador e foi responsável por uma praga terrível sobre seu povo. O anjo destruidor se apresentou com sua espada estendida sobre Jerusalém, mas quando viu o anjo, Davi disse ao Senhor, aspas, eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém, estas ovelhas que fizeram, fecha aspas. Então, o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga foi afastada de Israel. Por isso, se eu os visse entre as portas do inferno, e se elas ainda não os tivessem engolido, eu oraria por vocês. Deus não permita que pequemos contra qualquer culpado. Deus não permita que pequemos contra qualquer culpado, cessando de orar por ele, por mais desesperadora que seja a sua situação. Aparentemente, meu texto apresenta esse assunto com força e poder assombrosos. O mal que Deus havia cogitado fazer foi evitado pela intercessão de seu servo Moisés. A mediação de Cristo é maior que a de Moisés. Não há nada na mediação de Moisés que se compare à mediação de nosso maior intercessor, o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, irmãos, de que ele não somente orou e se dispôs a morrer voluntariamente por nós, mas também morreu de fato por nós. Seu nome foi riscado do livro dos viventes. Ele morreu para que pudéssemos viver. Cristo não disse a Deus, aspas, talvez eu queira expiar os pecados dos culpados, fecha aspas. Ele fez a expiação. E sua súplica pelos pecadores prevalece perpetuamente. Deus está ouvindo Cristo nesse momento, enquanto ele intercede pelos pecadores e está permitindo ao Pai ver o sofrimento de sua alma. Sendo este o caso, nada deve impedir qualquer pecador de suplicar por si mesmo, por intermédio de Jesus Cristo. Se vocês pensam que Deus tem a intenção de destruí-los, ainda assim, recorram e orem a Ele, porque, aspas, se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, fecha aspas. E dessa forma, que Ele os trate com misericórdia, por amor de seu Filho amado. Amém.